Por que está difícil achar pessoas para namorar na igreja? Esse é o último vídeo da série na qual estou falando porque está difícil de achar homem, porque está difícil de achar mulher na igreja. Uma série que a gente fez aí de alguns vídeos que está nessa playlist. Se você quiser voltar e assistir alguns, pode ir lá. Mas eu vou recomendar você a ver esse vídeo aqui. E lá no final do vídeo você clica nessa playlist porque ela vai estar passando em algum dos cards aqui, ou então vai estar na descrição. E hoje eu quero continuar falando sobre esse tema, que até então esse é o último vídeo. É claro, se tiver mais uma inspiração, talvez eu faça um outro e tudo mais, mas até então esse daqui é o que encerra toda essa questão. E hoje eu quero falar sobre por que está difícil achar de forma geral, de âmbito geral. Já falei sobre por que está difícil achar homem, falei porque está difícil achar mulher, que está lá na playlist. E hoje é de forma geral. A primeira coisa que eu já quero apresentar aqui é uma coisa que eu sempre apresento aqui no nosso canal. E quem já viu os outros vídeos já sabe dessa frase. Talvez tenha até a frase gravada. Acho que eu vou fazer uma camisa com essa frase. Que fala o seguinte: na igreja tem muitos convencidos e poucos convertidos. O que isso quer dizer? Que tem muita gente que está na igreja, mas que está convencida de estar lá, mas que não é convertida de fato, ou que não tem um relacionamento mesmo ali com Jesus, ou se converteu verdadeiramente, ou se em algum momento teve uma experiência com Jesus, perdeu Jesus aí no meio do caminho e tudo mais. Por isso que fica difícil de achar muitas das vezes pessoas cristãs de verdade na igreja. Eu lembro de uma das primeiras coisas que me trouxe uma certa decepção, mas ao mesmo tempo foi uma certa realidade, uma pílula de realidade para mim. Foi quando eu descobri que nem todo mundo que estava na igreja era crente de verdade. É uma coisa que Jesus alertou, porque o próprio Jesus falou que no meio de nós estaria um joio, né? O joio no meio do trigo, mas em contrapartida, quando você descobre isso, é tenso, é muito complicado mesmo. Quem me dera que todas as pessoas que estivessem de fato aí na igreja ou na fé fossem de fato cristãos de verdade, né? Seria muito mais fácil de encontrar alguém para casar. Às vezes você ia olhar alguém ali, achar bonita, e ia ir naquela pessoa, a pessoa seria um cristão verdadeiro e as coisas iam desenrolar tão fácil, mas muitas das vezes não é assim. Às vezes a pessoa ela tá na igreja, parece uma pessoa bacana, é uma pessoa bonita, e aí quando você conhece ali não é um cristão ou uma cristã de verdade. Isso daí, infelizmente, acaba acontecendo e acontecendo muito. E por que isso acontece? Primeiro, porque tem pessoas que vão na igreja porque os pais vão. Às vezes a pessoa ela tá indo na igreja porque ela é filha do diácono fulano, filho do evangelista ciclano, filha do pastor fulano, ou filho do irmão fulano. E muitas das vezes vai porque o pai vai, porque se não for, a pessoa não vai, como que eu posso dizer, o pai vai achar ruim e a família vai achar ruim. E aí com essas pessoas tem duas questões que podem acontecer. Primeiro é quando completa a maioridade, sai da igreja de vez, porque na verdade de fato nunca foi. E a segunda coisa que acontece é essa pessoa pegar e continuar na igreja mesmo depois da maioridade, mas infelizmente viver um cristianismo de cultura, um cristianismo cultural, onde a pessoa fala crentez, veste camisas evangélicas, ouve músicas evangélicas, mas no dia a dia, muitas das vezes, acaba vivendo aí uma vida não tão cristã, assim, toma atitudes que são mais do mundo do que de Deus, e isso é uma questão muito complicada. A segunda questão é, como eu já falei, tem pessoas que vão na igreja por N motivos. Tem gente que vai na igreja só para arrumar namorado, famoso homens que vão na igreja só atrás de mulher, mulher que vai na igreja só atrás de homem para zerar quilometragem, ou então tem gente que vai para ir atrás da bênção e aí quando consegue a bênção sai, ou então vai por N motivos, menos por Deus. Isso é uma coisa que acontece, e gente que muitas das vezes que vai na igreja ali porque na realidade até teve um encontro com Jesus, mas perdeu Jesus ao longo do caminho e hoje vive mais coisas do mundo do que da igreja. Por isso que a gente precisa sempre pregar sobre arrependimento e retorno, porque o mais importante é ter um relacionamento com Jesus. A segunda coisa que acaba acontecendo, que é uma verdade também, é uma realidade que você precisa entender, que é a questão que nem todo mundo que é de Deus vai sentir atração por quem é de Deus. Infelizmente, gente, isso é a maior verdade. Muitas das vezes eu pensava que, tipo assim, só da pessoa ser de Deus, a outra pessoa que é de Deus também, ela vai lá, vai sentir atração porque é uma pessoa de Deus. Não,
isso muitas das vezes não acontece, e poderia ser assim, seria muito mais fácil se fosse assim, né? Às vezes tem, por exemplo, um menino lá na igreja que ele é muito de Deus, e tem uma menina lá na igreja que é muito de Deus. Nós, né, às vezes que trabalhando com jovens, trabalhamos com jovens, ou trabalhando com jovens até hoje, né, eu sirvo como líder de jovens na minha igreja local. Às vezes a gente pensa, não, fulano e Beltrano daí um bom casal, mas geralmente ou o menino não gosta da menina, ou a menina não gosta do menino, e geralmente é isso que acaba acontecendo. Você fica pensando, gente, por que tem tantas coisas em comum, tem tantas coisas parecidas, mas é porque muitas das vezes, não quer dizer que uma pessoa ela é de Deus, que ela de fato vai se atrair por alguém que é de Deus. Isso é uma coisa muito complicada, poderia de ser, mas às vezes a pessoa ela vai atrair por pessoas assim que não é tão de Deus assim como a gente pensa que ela seria atraída. Por isso que é bom vocês seguirem a dica que eu vou dar mais para frente aqui nesse mesmo vídeo, e eu ainda vou falar um outro ponto aqui nesse mesmo vídeo também, mas antes de tudo eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Louro, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal do Amigo Jesus. O Amigo Jesus surgiu lá no Facebook, né? A gente também tem a página no Instagram, por isso que eu te peço para você seguir a gente nas redes sociais, porque a gente tem muito conteúdo bacana lá, a gente posta muitas tirinhas e com resenhas teológicas, então dá uma olhada nas nossas páginas, está passando aqui na descrição do vídeo, tá no comentário fixado também, então dá uma olhada, segue a gente por lá, porque a gente tem muito mais conteúdo importante, interessante lá também. Às vezes a gente faz umas lives lá, então não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O ministério surgiu, foi lá, com o intuito aí de edificar a igreja através da arte e do entretenimento, né? E aí eu volto com mais um ponto, que é o ponto muitas das vezes que eu vejo que a nossa geração tem às vezes frescura demais também para algumas coisas, né? Como por exemplo, colocam muitos pontos para conseguir aí ter alguém, como por exemplo, uma coisa que eu acabo vendo é muita frescurice, tipo assim, se a pessoa ela já fala, ou o cara ele já fala rápido que ele tá gostando da pessoa, ele é emocionado. Se o cara demora um pouco mais e fica observando para saber como que é a pessoa de fato, aí o pessoal vira e fala que o cara é lento. Se a menina ela chega e ela já dá um mole ali, um mole expressivo logo de cara, nossa, essa menina é insituada, essa menina ela é atirada, olha como é que essa menina ela é pra frente e tudo mais. Aí se a menina demora demais também, nossa, que menina lenta, que menina sonsa, que menina lerda. Então muitas das vezes o pessoal tem essas questões que eu acho que mais atrapalha do que ajuda. E chega uma hora que eles vão criando um monte de coisinha, para você namorar alguém, você tem que falar até com um papa antes de começar a namorar com a pessoa e tudo mais, que o próprio jovem cristão ele não sabe desenvolver um relacionamento, ele não sabe às vezes deixar as coisas fluir, ele não sabe como muitas das vezes conquistar uma menina, ou a garota não sabe muitas das vezes como mostrar para o rapaz que ela tá afim, que ela tá interessada, né? Às vezes o pessoal fala, por exemplo, os homens não tomam atitude, mas também na igreja está lotado de mulher que não sabe mostrar para os camaradas que estão interessados. Às vezes elas dão sinais muito assim, que não dá para entender como um sinal, porque às vezes a menina, ao mesmo tempo que ela quer dar um sinal que ela gosta, ela tá com medo de ser rejeitada, então ela dá um sinal que é pequenininho, que ninguém repara que ela tá gostando da pessoa. Entendeu? Só a melhor amiga dela da igreja sabe e o restante do pessoal não sabe. Por isso que a gente tem uma questão que a gente precisa salientar aqui, que é o próximo ponto, que é aí as dicas que eu vou dar sobre essa questão e tudo mais. A primeira dica que eu dou para essa questão é sobre avaliar a nossa atração sexual, né? A nossa atração sexual, na verdade, ela é muito importante, ela não deixa de ser importante. Ela é algo que, na realidade, tem muito valor e a Bíblia considera isso. A Bíblia ela coloca a atração sexual como algo importante para um relacionamento. Tanto que a gente tem um livro inteiro na Bíblia sobre isso, que é o livro de Cantares, onde a gente tem um noivo e a noiva, na verdade, o marido e mulher, né? Marido e mulher que se amam e que se desejam mutuamente ali, de forma igual, mas em contrapartida, a gente também tem no livro de Provérbios, escrito também pelo próprio Salomão, apesar que tem gente que duvida que Cantares foi escrito pelo próprio Salomão. Se você quiser um vídeo sobre isso aqui, eu gravo no canal. Mas o livro de Provérbios, em Provérbios 6, fala para o homem, né, se atraia pela mulher da sua mocidade,
corça graciosa, gazela amorosa, que, né, os seios da sua mulher se satisfaçam sempre, que você sempre venha se embriagar deles. Está escrito lá em Provérbios 6. Então, o que acontece? Se há essa questão de satisfação e há essa questão de se embriagar na esposa, é porque é uma questão de atração ali, e isso é importante para o relacionamento. Então, deve-se ter atração, sim. Mas a atração que a gente precisa entender, ela é física, né? Muitas das vezes ela não é espiritual, ela é física. Se ela é física, então a gente precisa entender que ela é uma questão do físico, né? Da carne. Ela é essa primeira questão. Por isso que muitas das vezes uma pessoa que é cristã não vai se atrair necessariamente por uma pessoa cristã de verdade, porque às vezes, né, precisa ali da questão ali física e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente precisa salientar é ver até onde isso nos influencia. Será que isso nos leva a relacionamentos ruins? Muitas das vezes, quando a gente fica afobado só nisso, ou que a gente fica focado só nisso, vai para atração ruim. Por isso que tem muita gente que está na igreja, às vezes é cristão de verdade e namora de forma péssima. Porque muitas das vezes namora de forma péssima porque só decide ali na atração. Tem muito homem que faz isso também, porque vê ali a menina muito bonitinha e fica logo encantado, gado demais, emocionado demais quando vê uma menina bonitinha e tudo mais. E em contrapartida tem as meninas também, que às vezes o cara foi lá, foi um pouco romântico, nem muito romântico, a menina já tá lá, ai, o fulano é isso, o fulano é aquilo, e por isso tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes isso pode cegar a gente para aquilo que é verdadeiramente fazer a gente entrar em relacionamentos ruins. Então, essa parte ela tem que estar submetida a Cristo também para você conseguir canalizar e unir o útil ao agradável. O que é o útil ao agradável? Você conseguir achar alguém que é de Deus, mas que é de acordo com aquilo que você gosta. Porque cada um tem um gosto, cada um tem um estilo. Então você precisa achar aquilo que é de Deus de acordo com aquilo que você gosta, para que você consiga desenvolver aí um bom relacionamento. Mas, em contrapartida, tem um segundo quesito dentro desse ponto, um subponto que eu queria salientar, é que você também deve observar até onde também você pode, por exemplo, abrir mão para iniciar um relacionamento com alguém, porque nem toda pessoa é perfeita, talvez nunca você conheça alguém que seja de acordo ali com aquilo que você quer. Então, até onde você pode negociar isso? É óbvio que você não tem que casar com quem você tem zero atração, porque aí vai ser ruim para a própria pessoa, né? E pode vir a separar, mas se aparece alguém ali que é de Deus, que é bacana, será que não dá para olhar e ver se realmente dá para entender alguma coisa, dá para rolar alguma coisa ali? Eu acho que muitas das vezes dá, a gente que segura muitas das vezes, porque a gente quer um trem muito perfeitinho, né? E isso vem muitas das vezes da nossa influência cultural, que vem aí muitas das vezes de Hollywood, da Netflix e das produções que a gente vê, que a gente quer coisas ali muito perfeitinho. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente investir em cultura pop. E além disso, de investir em cultura pop, uma das coisas que eu sempre falo e que eu sempre coloco aqui é que eu tenho um canal sobre cultura pop, que eu falo sobre diversos temas, sobre diversos assuntos dentro da cultura pop, e eu gostaria que você seguisse esse canal, que é o Comics Review. Dá uma olhada lá no Comics Review, tá passando aí na sua tela. A gente falou sobre The Chosen atualmente, então não deixa de estar assistindo, não deixa de estar vendo The Chosen. Por isso que também eu sempre falo aqui que eu trabalho com histórias em quadrinhos. Olha só que legal aqui as histórias em quadrinhos que eu faço aqui, porque é importante a gente investir em cultura, né? E tem história em quadrinhos que é a nossa aqui, essas outras aqui eu trabalhei para outros autores, na qual eu fiz algum serviço ou outro. Essa daqui fala sobre as crianças e a importância da família, o período do divórcio. Essa daqui sobre batalha espiritual. Essa daqui fala que se existissem ETs e você fosse abduzido, será que você continuaria cristão? Fala sobre testar a nossa fé até as últimas consequências. E tem a nossa autoral aqui, que é Supermanos, que é 100% do canal, que fala se existissem heróis cristãos, será que eles continuariam cristãos? Eles estão até aqui, ó. E é sobre isso. São 3 irmãos
que ganham superpoderes e saem para combater o crime em nome de Jesus. E aí tem que lidar com um país corrupto que testa a fé deles o tempo inteiro. É muito legal. O link está aqui na descrição, você pode comprar. Não deixa de estar comprando isso. Se você gosta ou conhece alguém que gosta, apresentei. E eu quero também... Daqui a pouco eu falo um pouco desses livros, que hoje eu vou indicar 3 livros aqui, legais pra caramba, sobre isso. O primeiro, que eu já vou passar aqui, Pecados Aceitáveis, do Iago Martins, tem um pouco a ver com outro ponto que eu falei. E esse daqui, O Significado do Casamento, também tem aí um pouco a ver com outro ponto que eu falei também, que é do Timothy Keller. Eu falo um pouco deles mais lá no final. E a última coisa que eu quero falar aqui com vocês, que é o ponto mais sensacional, se desenvolva, né? A atração é física, então é por isso que tem que desenvolver. Primeiro, a gente precisa avaliar como é que está a nossa atração e para onde ela está nos levando. E segundo, a gente precisa se desenvolver para que a gente se torne bons candidatos. Então não adianta, por exemplo, eu sou de Deus, mas eu não me desenvolvo, né? Eu não trabalho ali no meu físico, eu não cuido da minha saúde, eu não invisto em mim mesmo. E é importante investir em você mesmo, porque quando você investe em você mesmo, os outros também ficam com vontade de investir em vocês. Então, a dica que eu dou é se arrume, invista em você mesmo. Você que é homem aí, passa um penteado legal, ou que as meninas gostam. Às vezes não é só cortar o cabelo, às vezes as meninas gostam de cabelo grande, meio jogado. Você tem que entender qual que é o seu. Vistam roupas bacanas, roupas que combinem, né? Além disso, cuide do seu físico, pratique esporte, vai para academia, para você se tornar alguém que seja atraente também. E as meninas, eu falo a mesma coisa, arrumem o cabelo, passem maquiagem, né? Compre roupas bonitas, femininas. Não precisa ser vulgar, mas pode ser feminino. O feminino atrai muito o masculino. Então, roupas femininas. Além de roupas femininas também, invista no seu próprio corpo, se alimente direito, vá na academia, pratique esportes, porque isso atrai as pessoas. Então é importante você ser uma pessoa de Deus, mas que atrai as pessoas também, porque você vai atrair gente de Deus. Imagina que legal você ter uma pessoa de Deus que é bonito ou que é bonita. Vai ser muito mais fácil das pessoas de Deus se atraírem uma pelas outras. Agora, é de Deus, mas não conversa com o outro. Às vezes é avacalhado. Aí realmente as pessoas elas vão acabar preferindo uma pessoa que é mais ou menos de Deus, mas que tem esses outros quesitos, do que uma pessoa que é muito de Deus e que não tem. Então a gente precisa ter sabedoria nisso também para conseguir essas coisas. E não só isso, a atração ela não se dá só ali na questão da beleza, ela se dá também em quem você é. Então seja uma pessoa conversada, uma pessoa legal, uma pessoa divertida, uma pessoa que sabe bater um papo, que conversa com todas as pessoas, porque isso também atrai. Às vezes uma pessoa que é bonita, ela é só bonita mesmo. E muitas das vezes uma pessoa que ela é mais feia, mas que consegue ser gente boa com muita gente, ela tem mais chance de conseguir um relacionamento duradouro. É só, por exemplo, você pegar essas pessoas de internet. Quantas meninas de internet bonitas estão solteiras e só entram em relacionamentos fúteis, porque só mostra futilidade. Quantos homens estão na internet, estão solteiros, só entram em relacionamentos fúteis ou relacionamentos com mulheres interesseiras, porque só mostra futilidades. Então você tem que saber ter essa questão aí de avaliação, porque para você conseguir desenvolver isso, um relacionamento legal também. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Como eu falei, eu quero indicar livros aqui para você e para te ajudar. O primeiro é Homens de Verdade, Chamados de Deus para a Masculinidade, do Richard D. Phillips, né? E aí é um livro muito legal que fala sobre a masculinidade bíblica. É um tratado teológico muito bom, da editora Fiel, vale a pena comprar, o link está na descrição. Outro, O Significado do Casamento. Esse livro aqui é um tapa na cara, porque ele fala sobre o verdadeiro significado do casamento de acordo com a Bíblia. Tem um capítulo dele que só fala sobre atração, fala mais ou menos isso daqui que eu falei, então dá uma comprada, o link está na descrição. E Pecados Aceitáveis também fala um pouquinho sobre isso, porque tem uma parte nele que fala sobre atração sexual também. Dá uma olhada, do Iago Martins, está tudo na descrição. Compra pelo nosso link, você ajuda o nosso canal. O que você acha aí desse vídeo? Esse foi o último vídeo dessa playlist. Se inscreva no canal para mais vídeos que a gente vai fazer, que a gente vai postar. Não esquece de ser membro para você ter os benefícios e ter os vídeos antes. E comenta aqui embaixo o que você falou. Deixa seu like também e até a próxima. Muito obrigado, galera.